Apesar de ser muito famosa pelo turismo, os vinhos da ilha de Tenerife ainda são um pouco um mistério. A ilha de Tenerife é uma das 7 ilhas do arquipélago das Ilhas Canárias, das Ilhas Espanholas Canárias, só que, apesar de serem espanholas, essas ilhas ficam na costa oeste da África, portanto sobre o Oceano Atlântico. Essa informação é importante porque isso define muito o estilo desses vinhos. Esse vento constante atlântico sobre essas ilhas acaba dando uma leveza para tintos e brancos produzidos ali. A ilha é dividida em 5 denominações de origem. Talvez um dos aspectos difíceis de entender o Tenerife seja que essas denominações de origem são nomes de origem guanche. Os guanches eram os povos, ou o povo que vivia ali antes dos conquistadores do continente, da península, chegarem à região. As principais variedades aqui, entre as tintas, são a Lista Negro, que sem dúvida é a principal e mais plantada variedade tinta, e logo depois a Negra Mole. Em termos de vinhos brancos, a Listan Blanco é a mais plantada. A Listan Blanco, para quem gosta de vinho, já deve ter ouvido falar na Palomino, que é uma uva que é plantada na península, na região de Jerez, e é comum aqui a essa ilha. Apesar de Tenerife ser uma ilha e os solos serem mais ou menos o mesmo e o clima sempre atlântico, cada uma das 5 denominações de origem tem suas especificidades. As zonas um pouquinho mais ao sudeste recebem os ventos quentes da África. As zonas que estão um pouquinho mais a noroeste acabam recebendo os ventos frescos que vêm do norte. Portanto, aqui eu tenho 3 exemplos que mostram um pouquinho isso. Esse daqui, por exemplo, é um vinho do Vale de la Orotava, que fica na parte norte. É um vale que foi formado pelo deslizamento de um pedaço desse vulcão, que é o Teide. O nome do vinho faz uma referência ao Teide, chama Gran Teide, e é um vinho típico dessa região, com um pouco mais de corpo. É um vale, é um clima mais quente, mas refrescado pelos ventos do norte. Aqui eu tenho um vinho feito na região do Vale do Guimar, que é uma região ao sudeste, então recebe todo aquele vento da África. São vinhos quentes, mas aqui eles são produzidos em altitude, portanto acabam sendo beneficiados pelos ventos mais de altitude, ventos frescos de montanha. Esse último vinho aqui é da denominação de origem mais famosa de Tenerife, que é Tacoronte Acentejo, feito 90% com Lista Negro, que é a principal tinta, e Negra Mole, que é a segunda mais importante. Ele tem essa força de tanino que vem da mineralidade do terreno, tem uma refrescância que vem dos ventos, sem dúvida, e é um excelente representante do que é o sabor do vinho da ilha de Tenerife.